Ricardo Moura, campeão de ralis, defende que, a partir dos livros, aprendemos a agir com situações do dia-a-dia. No seu caso específico e ainda em criança, Ricardo Moura aprendeu a lidar com o seu animal de estimação. Claro que sim. Acho que todos nós devíamos ler, se calhar mais ainda do que lemos. É evidente que um campeão, enquanto obrigações competitivas, se calhar tem menos disponibilidade para a leitura, mas como é evidente, nos tempos livres, nos momentos de descontração e também nos momentos de apreensão de alguns conhecimentos, não é? Apreender todos os conhecimentos, e a leitura é sem dúvida fundamental para desenvolvermos a nossa capacidade de interpretação, um sem número de coisas. Portanto, é um campeão, convém mesmo que leia, e bastante, para aprofundar os seus conhecimentos, sejam em áreas técnicas, sejam o que for, não é? Seja lazer. A minha primeira experiência com o livro terá sido muito jovem, a quando do início dos estudos, mas o primeiro livro que me marcou um pouco foi exatamente o livro que me despertou talvez o clique pela leitura. Eu acho que é importante todos nós encontrarmos o nosso clique pela leitura. Há um sem número de ramos e de diferentes tipos literários que nos encaixam, e nós é que temos que descobrir qual é aquele que nos faz o pequeno clique. E para mim, o que me despertou o clique pela leitura foi exatamente numa altura que comprei um cachorro, um pastor alemão. Foi muito útil para exatamente perceber como lidar, como reagir, como interpretar alguns sinais do animal. E, portanto, acho que é possível fazer uma analogia com essa aprendizagem através do livro, neste caso na educação e no treino específico de um cão, mas que é aplicável num sem número de coisas na nossa vida, e portanto daí o clique pela leitura ter sido exatamente aí, onde eu senti um grande apoio na leitura a lidar uma coisa na prática, no dia-a-dia. Eu acho que o melhor momento para ler varia com certeza de pessoa para pessoa. Há pessoas que passam a vida a ler, outros que leem um pouco menos, outros que leem por necessidade, outros que leem porque há um sem número de coisas. Há desde um manual técnico para se aprender uma determinada montagem, o que for. Por exemplo, nos carros de rally há uma série de coisas que vêm num manual, tipo o aperto de determinadas componentes mecânicas, etc. Eu, no meu caso, a leitura não tem nenhum momento específico, tem sim quando me desperta algo que me interessa, e é isso que todos nós temos que procurar, penso eu, principalmente os jovens e os adolescentes, é procurar na leitura algo que os cative e que os faça ter vontade de, porque existe um tipo de leitura que se adequa a cada um de nós. Eu não sou, digamos, um grande amante de histórias, do romance, etc. Gosto muito mais de livros técnicos, de livros que nos ensinem algo diretamente. Todos ensinam, todos nos proporcionam capacidades de aprendizagem, de compreensão, etc. Mas, acima de tudo, aqueles mais técnicos que nos ensinam efetivamente como é que devemos agir, como é que devemos proceder, e eu caracterizo mais por um tipo de leitura nesse capítulo. Não era exatamente a mesma pessoa, não, apenas mais jovem, se calhar com menos responsabilidades do que hoje em dia, mas o Ricardo Moura antes dos ralis era um estudante, ainda não trabalhador, e uma pessoa que se dedicava muito às atividades do mar, que hoje em dia infelizmente não tenho tanto tempo para, mas no fundo sou exatamente a mesma pessoa, com as mesmas ambições, com as mesmas vontades, com as mesmas motivações.
Eu, curiosamente, já tive alguns contatos de algumas pessoas interessadas em fazê-la. Eu penso que isso faz-me sentir um bocadinho velho, porque acho que isso é uma coisa que eu tenho que pensar quando estiver mais no fim da minha carreira desportiva. Eu, para já, agora sonho todos os dias em alcançar novas metas, novos objetivos e ir, vá lá, dando cada vez mais matéria para essa biografia, mas não penso ainda nisso. Eu, quando vou para uma prova, normalmente não tenho grande tempo de leitura. A realidade é essa, porque as provas são todas muito preenchidas, com horários muito rigorosos, muito específicos, muito cansativo. Mas na leitura, numa prova, seria sobretudo algo que me descontraísse, não nada em particular, mas algo que me fizesse um pouco chegar a casa depois dos treinos ou depois de um dia intenso de trabalho e competitivo, que me fizesse parar noutras paragens, não é? E que me fizesse distrair, acima de tudo. Primeiro, é importante cada um despertar para o tal clique pela leitura, cada um saber onde é que encontra o seu espaço na leitura e que isso sirva de motivação para. Depois, desenvolve sobretudo a nossa capacidade de compreensão, a nossa capacidade de interpretação, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de escrita, fluência verbal, e eu diria que o conhecimento é uma das maiores fontes de riqueza e uma das melhores formas de atingir o conhecimento é, sem dúvida, pela leitura. A mais diversificada possível, seja no campo científico, seja de ficção, seja banda desenhada, em toda a leitura é possível aprender algo e reter algo para a nossa vida e para as nossas experiências e, portanto, acho que cada jovem tem que encontrar o seu espaço na leitura. Essa é a minha grande mensagem para os jovens no capítulo da leitura. Mais uma vez, com o Rally Singal. O campeão de rallies em destaque neste Ler Açores. Não pode perder o próximo programa de hoje a 8 dias. Até lá, boas leituras!